Versículo muito interessante aqui. As escrituras não podem falhar. Muitas vezes os protestantes vão lançar esse argumento para tentar provar a sola escritura na Bíblia. Então, como é que isso vai aparecer? Aí ele põe lá, a escritura não pode falhar. Tem algumas traduções mais modernas que dizem assim, né? Sabemos que as Sagradas Escrituras sempre dizem a verdade. E o que está sendo colocado aqui é o argumento de que a escritura é infalível. Então, ele está tentando provar a infalibilidade exclusiva da escritura, certo? Eu vou mostrar agora um amigo meu, Francisco Tourinho, que estou mostrando isso aqui não é para debochar dele, para humilhar ele, nada disso. É justamente o contrário. Eu sei que ele é uma pessoa que estuda, uma pessoa que eu respeito, e eu o tenho como alguém muito representativo do ponto de vista protestante. Quando ele fala, é bem confiável você tomar a opinião dos reformados pelo discurso dele, tá? E vou colocar aqui para você como que esse argumento aparece. Vamos lá. E tem uma hora que ele apela para, em João 10, ele apela para a Escritura e diz assim: está escrito, porque a Escritura não pode falhar, ou seja, ele estabelece, ó, aqui, vamos aqui para a Escritura, porque aqui é o nosso caminho, aqui é a nossa base infalível. Aí ele vai dizer. Certo? Então, Jesus, quando ele diz para o Tourinho, né, para os reformados, quando ele diz que a escritura não pode falhar, né, ele entende que somente a escritura não pode falhar. Esse é o problema, né? Isso não prova infalibilidade exclusiva, não está dizendo que somente a escritura não pode falhar. Aí você vai dizer assim, Túlio, mas tudo bem, isso aí é óbvio, né? Qualquer um consegue responder isso. Eu sei disso. Então, por isso que agora nós vamos aprofundar no versículo. Porque eu vou dizer para vocês, nem mesmo isso o versículo está dizendo. O versículo não está dizendo que a escritura não pode falhar. Só que para você entender o que o versículo está dizendo, você vai ter que ir para o contexto. Então, eu fiz um balãozinho aqui, uma animaçãozinha, para ficar mais didático, né? Mais uma briga entre Jesus e fariseus, né? Jesus está lá em paz, os fariseus vêm atazaná-lo e dessa vez vem a acusação, né? Você diz ser Deus, senhor é um blasfemo, né? E aí o que acontece? Com esse tipo de acusação, os fariseus queriam prender e matar Jesus. E aí Cristo, né, com a sua inteligência, diz o seguinte, ó: até Deus chama os homens de deuses na Escritura. E como a Escritura não pode ser anulada, aqui eu já estou dando a interpretação, né? Vocês não podem fazer nada contra mim. Então, o que Cristo está dizendo é o seguinte: que a tua lei permite que algum homem se chame Deus, porque até Deus faz isso para os homens. O que está sendo colocado aqui é um argumento jurídico, ou seja, o caráter vinculante da lei. Os fariseus não poderiam desobedecer o que estava na lei. Vamos ver com mais calma aqui se não tem ficado claro, talvez não tenha me expressado bem, né? Então vamos lá, ó. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha lá a acusação. Aí vem Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Olha lá, aqui Deus chamando os homens de deuses, né? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sois Deus? Ou seja, Jesus está aqui citando o Salmo 82, 6, quando Deus fala aos homens: eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então Cristo pegou essa passagem e falou assim: viu, isso não tem crime nenhum alguém dizer que é Deus. Até a vossa lei permite isso, e vocês não podem se desvencilhar dela. Então, entendeu o que Cristo está falando? Então, aqui existe uma diferença entre as escrituras não podem falhar, onde você estaria dizendo o seguinte, que todo o conteúdo da escritura não pode errar, tá? Não que a escritura não possa errar, nós cremos nisso. Mas a questão aqui é o que Cristo está dizendo no versículo. Então, uma coisa é Cristo dizer, as escrituras não podem errar em nada, né? Outra coisa é Cristo dizer, vocês estão atados às leis jurídicas que estão na escritura, tá? Então, qual seria o correto? No grego está escrito, as escrituras não podem ser líthine, tá? Que tem o sentido de desamarrar algo que está preso, afrouxar um nó, por exemplo. No léxico grego de Tyre, você tem
A definição: soltar qualquer coisa ou pessoa amarrada ou presa. Soltar um vínculo, desamarrar, libertar-se das amarras. Ou seja, vocês não podem se libertar do que está na Escritura. É isso que Cristo está dizendo. E não necessariamente que ela não pode falhar. Não é tanto esse o sentido. Vamos ver alguns exemplos, né? Na própria Escritura. Ó. Por que motivo não se devia livrar Líthina desse cativeiro, né? A essa filha de Abraão, tal. Está falando de soltar de uma prisão. Vamos ver no Apocalipse. Lançou Satanás no abismo, né? Fechou, pôs selo, tal. Depois disso, é necessário que seja solto. Líthina, por pouco tempo. Ou seja, Satanás estava agarrado, estava preso, e ele vai ser lícito, ele vai se desvencilhar, se desgarrar daquilo. Então, no literal, tá? Literalmente, se poderia ser traduzido assim: as escrituras não podem ser desatadas, não posso me desvencilhar da escritura. Vocês estão obrigados a seguir a lei expressa na escritura, na natureza jurídica. Aqui cortou um pouquinho, mas eu vou ler para vocês, o Douglas Farrell. Líthina, como ocorre nesse versículo, é frequentemente traduzido como ser quebrado ou falhar, né? Mas isso, com frequência, é provado ser enganoso. Arndt Grint classifica essa ocorrência baseando-se nesses significados. Destruir, acabar, abolir, eliminar e, com respeito a mandamentos, leis e declarações, agora que vem nosso caso, né? Revogar, ó que bom, ó que verbo bom. Anular e abolir, aí sim. Embora muitos queiram ver em João 10,35 uma afirmação de que toda declaração da Escritura permanece imutável, indestrutível em sua veracidade, ou seja, a infalibilidade, a inerrância da Escritura, né? Esse não é exatamente o sentido de dizer que a Escritura é o dinate lithine. Cristo não está preocupado aqui com a veracidade factual e com a exatidão das Escrituras, inerrância, mas com a autoridade da sua voz e a natureza vinculante do seu testemunho, certo? Então, aqui é aquilo que eu estava dizendo. O tom é jurídico. Vamos ver os padres. Santo Hilário de Poitiers comenta. A lei conferiu o título. Olha lá. A lei conferiu. A lei do Antigo Testamento conferiu o título aos homens santos. Ou seja, permitiu que os homens santos se chamassem deuses. Né? Ponto e vírgula. A palavra de Deus, contra a qual não há apelo, deu sua sanção ao uso público do nome. Olha lá, isso aqui é natureza jurídica. Sanção é vocabulário jurídico. A lei permitiu, então não poderia ser condenado como crime que Cristo se chamasse a si mesmo de Deus. Crisóstomo, o que ele diz é desse tipo: se aqueles que receberam essa honra pela graça não são considerados culpados por se chamarem deuses, como pode aquele que tem isso por natureza merecer ser repreendido? Olha lá, repreensão. Então aqui nós estamos diante de uma discussão entre crime e o que é permitido e o que é proibido. No Cambridge Bible for Schools and Colleges, né, um comentário protestante aqui. Literalmente, não pode ser desfeito ou desapertado, né? Aí fala algumas coisas e fala, ou não pode ser privado de sua autoridade vinculativa. Esse último parece melhor. Conclusão, a tradução não, as escrituras não podem falhar, ela é tendenciosa. Outras traduções vão trazer isso, né? Por exemplo, esses são pequenos exemplos, mas tem mais, se vocês procurarem. A escritura não pode ser anulada. Vem assim na Bíblia de Jerusalém, na ACF, NVI e tal. Ou não podem ser alteradas. Nova versão transformadora, tem várias, né? Então, o versículo de João 10,35 não prova só a escritura. Porque, primeiro, que você não tem a palavra somente ali. Então, você não prova a infalibilidade exclusiva. E segundo, que o versículo não está dizendo exatamente isso, que a escritura é inerrante. Está dizendo apenas que é obrigatório seguir a lei jurídica que está na escritura. Que os fariseus eram obrigados a isso e, portanto, eles não podiam condenar Jesus Cristo por se chamar de Deus. É apenas isso que está dizendo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado e Deus abençoe você.